E aí, estamos aqui na primeira temporada do Conversando com Escritores ao vivo. Gente, é muito interessante, né? Um projeto que surgiu tão despretensioso, né? Porque, na verdade, eu comecei conversando com escritores com lives, falando com escritores contemporâneos, mulheres, homens também, então, independente do sexo, né? E a gente começou a conversando aqui online, que ainda continua, né? Nossas lives, agora quinzenalmente, conversando com escritores através de live. E agora estou aqui nessa realização desse sonho, que é conversando com escritores ao vivo, né? Em uma gravação, em um espaço, nesse momento dessa primeira temporada, aqui na praia de Tabatinga, litoral sul da Paraíba. Uma praia linda que você precisa conhecer. Mais necessariamente na Dream House, né, que é essa casa dos sonhos, né, que está aberta aí para você que deseja ou gravar comigo, ou então te hospedar. Então, chama aí no direct. Hoje eu vou conversar com uma querida, né, que é a Thalita Lucena, que está aqui comigo e vai. Que maravilha, Que prazer Thalita. estar aqui dividindo esse momento com você, convidada para esse quadro tão especial, tão bonito, e começar agradecendo pelo convite. Obrigada. Eu conheci a Thalita em um espaço muito lindo, que eu não posso deixar de falar, tá? Que é a Livraria do Luiz, que está localizada aqui em João Pessoa. Um espaço que é exatamente do jeito que eu gosto. Que não é apenas um espaço de venda do produto pelo produto, né? Mas é um produto humanizado, né? Um atendimento humanizado, né? As pessoas tratam o escritor paraibano, o escritor nordestino, o escritor contemporâneo, o escritor independente ou não, mas com muito carinho, com um trato muito humano mesmo, né? E assim, a gente tem lá o Luiz, né? A Janaína, a Jéssica, que faz um atendimento muito bacana. E eu convido você que venha a João Pessoa também conhecer a Livraria do Luiz, que é o cantinho que a gente sempre está realizando conversas, né? Lançamentos. Exato. E E tem levar sido também, tão e comprar também os nossos livros, né? Os nossos livros estão lá claro. esperando por vocês. Você falando da livraria, eu não posso deixar de dizer dessa experiência que eu tive. Eu tinha muito medo de oferecer o meu livro, saber como funciona para que o nosso filho literário possa também estar num ambiente como esse. E Jéssica foi assim super humana, recebeu meu livro, então eu me senti muito acolhida, muito em casa. E para mim a livraria do Luiz ela é uma livraria diferente. Então, Com a gente certeza. sente muita alegria por fazer parte desse ambiente tão maravilhoso, tão literário, mas humano, como você falou. É verdade, é isso mesmo. E aí a Thalita é uma piauiense aqui na Paraíba, né? Exato. Ela já é quase uma paraibana, viu? Na verdade, eu sou piauiense, maranhense, residi 2 anos no Amazonas, e também vim agora para cá, para Paraíba. Minhas raízes são paraibanas porque o meu avô é de Catarina do Rocha. Uhum. Ele foi para o Maranhão por conta da seca. Então, as minhas raízes são paraibanas e eu me Sim, sinto muito em casa de estar morando aqui. E eu digo que a Paraíba me abraçou, porque foi aqui que eu decidi ficar e construir a minha obra literária. Meu segundo livro nasceu aqui. É um livro que ainda não chegou, mas é um livro que já está se projetando, que já foi premiado. Então, é um orgulho muito grande sim. de me colocar artisticamente como autora paraibana. Que maravilha, que lindo. E a Paraíba tenho certeza que É um abraça, com celeiro certeza. cultural, né? Sim, Mas aí a Thalita já tem uma obra exato, publicada, que é exato. esse livro aqui, Ciranda das Desaguidas, que eu achei o título maravilhoso, né? Um livro de contos, não é isso, Thalita? Exato. Thalita, fala um pouco sobre ele. Bom, Olha que capa linda. Ciranda das Desvalidas é um livro que reúne 19 narrativas. E eu escolhi esse título exatamente porque são histórias de personagens, são histórias de mulheres e que estão em condições, em situações de vulnerabilidade. E por isso eu pensei que é uma ciranda de dor, é uma ciranda de desvalidas.
Esse livro ele nasceu na época da pandemia e vocês vão perceber que tem histórias ambientadas em Manaus. Nós temos aí crianças venezuelanas que ficam nos semáforos pedindo. Então, para mim, verificar essa realidade tão cruel sem conseguir dividir ela com alguém foi muito difícil. E foi daí que surgiu esse desejo de colocar no papel todas essas dores, dessa realidade que me inquieta. E você, Sibeli, sabe muito bem que a gente escreve a partir da dor, a gente escreve a partir do incômodo. E é sempre a partir daí que esses livros vão nascendo. Então, eu sinto muita alegria de me sentir hoje autora por causa desse filho literário, porque são os livros que nos fazem autores, né? São eles que nos autorizam. Aliás, depois que a gente tem um livro pronto, a gente pode dizer o que somos. Queremos dizer qual é a nossa voz no mundo. É Em que verdade. tom que a gente vai viver essas dores desses outros personagens. Eu gosto muito dessa perspectiva que diz que a gente empresta voz, empresta sensibilidade para poder falar de um outro que poderia ser eu. E a literatura ela tem isso, de nos trazer essa empatia, de nos dar essa humanidade, muitas vezes perdida. Porque às vezes a gente passa na rua, vê essas pessoas e não sente nada. E daí a gente abre o livro, lê uma história e simplesmente chora. Eu sei que a literatura faz isso, né? Ela toca exatamente naquele cantinho que Exatamente. precisa ser tocado, né? E precisa ser tocado para que a gente seja melhorado. Para que Uhum, nós, como seres humanos, possamos realmente agir, fazer algo pelo outro. Então, eu uhum. acredito no poder da literatura. E é por acreditar tanto nesse poder que hoje eu empresto o que eu puder ter de melhor para escrever sobre esse livro. É isso. Maravilha. A Thalita tem aqui esses contos que são altamente tocantes, né? Porque a gente vê muita sensibilidade na escrita da Thalita. Aqui eu tenho O Cachorro da Rua 3. Sim, É muito engraçado. E tem umas ilustrações no livro, né? sim. Eu achei muito bom gosto, viu? Que editora é essa, Thalita? É uma história pequena, história Elan, mas todo o projeto dos desenhos, das ilustrações foram feitos por mim. Então, fico muito feliz de saber que ele teve esse resultado em preto e branco, todo esse trabalho de identidade visual. E nesse conto que você falou, eu tenho ali uma personagem que é uma escritora, e ela diz que escrever é tentar salvar o outro que está se afogando, apesar de perceber que, na realidade, nós não obtivemos sucesso nenhum. Mas, apesar disso, nós tentamos. Bonito, né? Que lindo! Sim. E engraçado que essa história, ela brinca também com um dos textos de Machado de Assis, porque no fim essa história vai dedicar ao cachorro. Termina essa Sim, história dedicando ao cachorro da Rua 3, fiel companheiro. Então, em dizer isso, você vai sim lembrar de outras leituras. Então, é um texto que brinca com outros textos e tem muitas intertextualidades. maravilha. Eu ia comentar sobre esse conto, mas a Thalita já fez um comentário perfeito. Thalita, e como é que tem sido? Como é que tem sido a receptividade desse livro? Como é que as pessoas têm te procurado? Como é Sim. que é? Como é que tem sido esse alcance? Bom, as pessoas que leram esse livro, todas elas dizem, ai, Thalita, quase não aguento, é um livro muito sofrido. E aí, nessa hora, eu senti pena, porque realmente todas as histórias são tão doloridas. Sim, sim. Mas é importante que a literatura ela vai nos trazer essa catarse, né? E nós precisamos dessa catarse, porque senão morremos. Então é melhor que eu mate os personagens têm as histórias mais dolorosas, do que isso fique morrendo dentro de mim. Como diz a Vanessa, tá? Escrever é parir, né? É um parto que dói, mas é muito pior você não parir Morrer com essas elas dentro. palavras, você morrer com essas palavras. Um beijo, Vanessa. Ai, Thalita, e você tem divulgado esse livro? Você tem eu, dificuldade com a divulgação? eu tenho um pouco de dificuldade no digital, Você é mas tímida, né? sim, estou começando agora, mas no off eu tenho trabalhado bem e eu tenho colhido muitos retornos dos leitores que gostaram das histórias.
que reconheça essa literariedade, trabalho que é uma prosa, mas também a poesia ela brinca muito dentro desse lugar. Que maravilha! Então, se você não conhece, já fica aqui a dica, tá? Leiam, uma leitura muito sensível, e você vai estar dando oportunidade para uma escritora contemporânea, viva, né? Isso é muito bacana, você vai poder compartilhar com ela, fazer comentários, e sem falar que você vê a excelência no trabalho, né? O empenho que tem o autor de trazer uma obra da melhor qualidade para o mercado, né? Com correções, com leitura crítica. Então é um tempo imenso de trabalho para poder chegar a esse resultado, né? Tem uma cadeia imensa de trabalhadores por trás disso aqui que você talvez não faça ideia, né? Então é um trabalho que realmente é de muito carinho. E está à venda, né? Tanto com a autora, como em algumas livrarias, né? Exato. Você também consegue pelo e-book na Amazon. Tá tem disponível, e-book? tem Ai, e-book. que delícia, Porque os maravilha. exemplares da primeira edição já esgotou. Ai, Mas o e-book está aí, não é? sim. Porque existe também essa modalidade e estamos muito felizes por tudo isso. Eu quero aproveitar esse gancho para falar um pouco do segundo, que também já está por vir. Não é bem assim. Ai, não! A Thalita simplesmente é uma das vencedoras do prêmio. Carolina Maria de Jesus. Isso mesmo. E é um orgulho pra gente, viu? Porque a gente trabalha muito em conjunto, né? Então é uma ajudando a outra, é uma divulgando a outra, é uma lendo a outra, é uma dando sugestões, realmente querendo que eu acho que é muito mais pela literatura do que por nós autoras, sabe? Então, é uma alegria imensa ver uma das nossas autoras como uma vencedora de um prêmio, né? Porque uma premiação abre muitas portas, né? Abre muita visibilidade, chega a mais pessoas. A notícia que essa autora existe, que sua obra venceu um prêmio literário. Então, isso é muito importante. Então, a Thalita é a vencedora, uma das vencedoras do prêmio. Nada mais. E o livro nem chegou no mundo, gente. Inédito. O livro é inédito e já chegou assim, abalando. Já chegou chegando. Já chegou chegando. Maravilha. Eu tive essa experiência, viu? Com meu romance Nobelina. Gostoso, né? Com meu primeiro romance Nobelina. Antes dele chegar assim para o mundo, ele já chegou premiado e foi uma alegria imensa. E eu conheço esse sabor, né? Então conta, como é que foi essa emoção? Você esperava? Ou você não esperava? Eu vou dizer que é um prazer tão grande, até me emociono, porque eu soube a notícia a partir de você. Foi? Eu soube a partir de você. Eu havia feito mesmo a inscrição ao concurso, mas havia esquecido que esse concurso existia. Então eu estava em casa, trabalhando nas histórias, e aí eu recebo a mensagem de Sibeli. Oi, tudo bem? Eu tô aqui passando para avisar que você recebeu o prêmio Carolina Maria de Jesus. Eu, não, pera, não acredito. Como assim? Você está trabalhando com prêmio para estar dando? Pois é, você tá me oferecendo o prêmio? Ai, foi muito delicioso. Ai, gente, dá boa notícia, não tem coisa melhor, né? Eu sou a pessoa que eu gosto de dar boas notícias. Notícia ruim, eu não gosto de dar, não. Então, quando eu vi lá o nome da Thalita, eu digo, não, eu vou ter que falar com ela. Eu acho que ela não está sabendo Não, disso. tô sabendo, e foi incrível, assim, é realmente muito marcante, né, pra nossa vida. Sempre você vai estar nessa memória desse dia, então é muito especial poder estar aqui, falando com você, no seu quadro, divulgando os escritores e ter algo que a gente partilha desse movimento, né, muito lindo. Que bacana. Agora, sobre o segundo livro, também tem essa vertente social, que Tirando da Vida tem, mas eu trabalho agora a questão das profissões invisíveis. Então, são coveiros, são manicures, motoristas de ônibus, vendedores, as pessoas que recebem o mínimo e que fazem mais pelo Brasil. Então, eu estou interessada nessas pessoas. E eu acho engraçado que esse movimento de escrita, ele acontece muito do ouvir, Sim. Eu acho que o escritor, ele precisa ouvir muito. No domingo eu estava numa ligação com uma amiga e ela começou a contar a história dela. E ela disse que a avó dela é aquelas pessoas humildes, mas tão ricas,
Sabe essa humildade que não é pobre, que não é mesquinha, que diz assim, meu filho, você chegou? Você tá com fome? Então chega aqui que tem para todo mundo. E ela me falou isso e eu fiquei desse lugar de essa fala eu não preciso criar, porque ela chegou pronta para mim. Eu só tenho que levar para o papel. Porque eu acho que a poesia, a literatura, ela está no cotidiano. Você tem que desenvolver apenas esse ouvido, essa sensibilidade. E pegando o gancho dessa fala, que poderia ser de tantas outras mães, eu lembro da fala da minha mãe, que dizia o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada, e isso é a essência do brasileiro. Então, o meu segundo livro, ele carrega essa essência do brasileiro. Essa pessoa que trabalha todos os dias, pelo pão de cada dia. Então, é desse lugar. E essa minha amiga ainda me trouxe um outro presente nessa conversa, Sueli. Ela disse que, nas lembranças dela, ela ia com um avô para a escola e no caminho eles iam catando latinha. Na volta da escola, eles amassavam essa latinha para vender. E para mim isso é tão improvável. Uma criança ir para a escola no caminho catando latinha, mas isso é uma realidade. E se é uma realidade, eu como escritora, eu quero e preciso levar essa realidade para o papel. Porque eu tenho a sensibilidade de entender que esse outro precisa ser dito. Porque o Brasil não conhece o Brasil. São muitas Verdade. realidades, são muitas camadas, e é desse ponto de investigação que me incomoda e que me faz debruçar sobre o papel. Muito bem. Isso mesmo, fantástico. E aí, Sibeli, me Por fale do favor, seu. né? Eu te servi um suquinho aí. Enquanto eu desfruto desse suco maravilhoso, me fale sobre o seu processo criativo, eu quero também te ouvir. Bem, o meu processo criativo parte um pouquinho desse espaço, né? Desse lugar. Desse lugar que eu acredito que tem muito para dizer, né? E é Como assim? você escutar. Escutar faz muita diferença. E isso eu trato muito na minha vida. Escutar não só com os ouvidos, mas também com os olhos, né? A questão da sensibilidade. A gente tem uma capacidade imensa de observação, né? E essas são exatamente essas observações que traz a escrita, né? Que nos inspira, né? Que vai muito além do transpirar, né? E eu faço muito isso com o meu texto, porque eu sou uma pessoa que observa muito. E observar o ser humano, e observar o universo, a natureza, nossa, todas as ações, todos esses sonhos, né? Você sentir é uma inspiração imensa para você poder colocar um texto no papel. Então eu faço muito, eu faço esse exercício contínuo e são exatamente esse olhar, essas observações que está na minha prosa e na minha poesia, sem dúvida, né? E é muito interessante. No livro você não começa a escrever no dia que você senta para escrever, né? Esse livro ele vem remoendo essa dor, ou essa alegria, ou essa emoção, vem te rondando a vida toda até chegar o momento de você dizer, É agora. é agora. Não aguento mais estar com isso aqui, minha gente. É exatamente Não isso, é? de habitar uma É. história que nos habita. E eu quero dizer que já li a vida, já li o mundo pelos olhos de Cibele, porque eu sou uma leitora de Cibele Laurentino. Já li Todas em Mim, já li Eu é um Inútil. E o que é ler um livro se não ler a partir dos olhos de um autor? É Você verdade. já se permitiu ler Cibele Laurentino? Se não se permitiu, precisa se permitir. Porque é de uma sensibilidade. E o mais gostoso é isso, a gente está nesse lugar de sermos autoras, mulheres que escrevem, né? E que também estamos de mãos dadas, valorizando o do nosso coleguinha, da nossa colega. Isso é maravilhoso, poder estar Com aqui falando de certeza. literatura com você. Sibeli realiza um trabalho espetacular, me sinto assim, lisonjeada. Não tenho nem palavras por estar aqui fazendo parte desse quadro. Muito bom, Sibeli. Muito bom Ah, falar que de bom. literatura, porque a literatura, ela acrescenta a nossa vida, não é? Uhum, Ela tem essa capacidade é de nos verdade. desenvolver. Com certeza. Agora me diz.
Esse livro é um livro de contos, esse que está para vir, Sim. ou também é um Contos também. contos. E que maravilha, eu acho muito interessante os contos e a poesia, Sim. principalmente para você que não tem o hábito da leitura. Então, eu faço essa sugestão. Começa aí pelo livro de contos e pela poesia. Por quê? Porque o livro de contos são histórias curtas, né? Então, eu estava falando, a Thalita estava me perguntando se eu tinha, aqui em off, ela me perguntando se eu tinha lido o livro dela. E eu falei assim, não sei se eu li todo o livro, mas vez ou outra eu abro o livro e abro em um conto, leio, depois encosto lá, depois volto, abro, leio um outro conto e assim vai indo. Então, isso é maravilhoso, Sim. né? Porque para quem não tem o hábito da leitura, essa é uma forma de adquirir esse hábito. Porque são histórias curtas. Exato. E eu digo que o gênero conto é o gênero da atualidade, porque nós temos pressa. Então é muito mais difícil a gente conseguir conquistar o leitor pelo romance. Então a gente vai pelas beiradas, pelos contos, pelas crônicas, pela poesia. É verdade. E aí, a partir daí, o leitor já foi fisgado, já está encantado, ele vai ler o romance. Mas aí a gente apresenta primeiro o conto. Acho que esse caminho do autor, do escritor, ele tem que ser feito com essa estratégia, sabe? Até também para ir se testando no processo da escrita, porque o romance é um gênero que pede mais público, né? Com certeza. Você, como romancista, tem como dizer isso melhor para nós. É verdade. Mas mesmo escrevendo romance, eu tenho uma preocupação também com isso. Então, eu tento fazer capítulos curtos, né? Exatamente para dar esse respiro para o leitor, a opção de parar, né? Ou às vezes até não é opção, é necessário, porque tem um outro a fazer. Então, para e fica ligado no acompanhamento. Não vai ficar perdido quando voltar à leitura. Essa é uma das minhas estratégias de conquistar você, viu? Ótimo, né? é isso mesmo. Então, Thalita, foi muito feliz com a tua presença aqui. Eu te agradeço muito, né? Eu estou super ansiosa para conhecer esse próximo livro. Você tem alguma previsão de quando ele chega para o mercado? Ainda não tenho previsão porque eu estou naquele movimento de escritor que vai lá e mexe mais um pouco de estrutura que não tá bom. Mas logo, logo esse livro vai estar aí bombando. Ao Rés do Chão. Ao Rés do Chão. Olha que Chão. título. É um livro que é um caminho, né? Nós vamos percorrer, vamos reconhecer muitas pessoas próximas. É um livro muito brasileiro. Para mim é um projeto que foi pensado assim, a partir desse lugar. E o brasileiro, que às vezes a gente tem muito essa síndrome de achar que o de fora que é o melhor, que nós não temos riqueza, nós não somos especiais, mas a nossa garra, a nossa vontade de fazer dar certo, a nossa essência de sorrir dos nossos próprios problemas, das nossas próprias desgraças. Eu acho que isso nos dá muita força, nos dá muita potência. E o Ao Rei do Chão, ele tem muito, muito isso. Maravilha. Então vamos esperar, sim, uma expectativa imensa pelo Rei do Chão. Aguardem. Né? Obrigada. Eu que agradeço, Sibeli. Vamos fazer um brinde aqui à nossa literatura e a você como leitor.